Olá, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia ou boa tarde, não sei a hora que você vai me ouvir. Meu nome é Larissa Maciel e eu sou terapeuta integrativa e venho aqui hoje trazer mais um tópico que começou na última semana. Deixa eu olhar aqui o dia, gente, que eu não lembro, acho que foi dia 21. Espera só um pouquinho. Que dia que foi a última live? Porque aí eu vou saber. Dia 28. Dia 28 de maio. Essa é a continuação da live do dia 28, que falava sobre corpo, o que o seu corpo traz de marcas emocionais. E hoje a gente vai continuar. O tema de hoje é o mapa muscular do seu corpo, que ele anda falando para você. Então vamos lá, chamar esse povo para live. Deixa eu fazer o meu compartilhamento aqui generoso. E você pode daí chamando as pessoas. Tem alguma coisa no seu corpo que causa dor? Tem alguma área que é mais tensionada do que as outras? O tema que a gente vai falar hoje é sobre isso. O seu corpo tem áreas que guardam muitas marcas e essas marcas geram em você muito transtorno. Se não agora, um dia você vai perceber o quanto isso trouxe para o seu corpo. Por quê? Essas memórias, muitas das vezes, elas foram... Vou falar uma palavra aqui que não combina muito, mas é mais ou menos isso. Elas foram tatuadas há muito tempo atrás. Depois eu vou falar algumas coisas aqui para você entender. Então, o que a gente vai falar hoje? Qual é o mapa de defesa muscular? O que o seu corpo registra a partir de emoções que criam em você couraças emocionais? O que ele cria? Qual é a reação do seu sistema imunológico? O que o seu sistema imunológico faz com isso? Será que ele te ajuda ou fica retardado, fica lento? Vou te dar também exemplos de couraças emocionais e quais os efeitos. O tipo, região do corpo, por exemplo, mandíbula, boca, peito, tórax, abdômen, diafragma, pelve, quadris. Qual é o tipo de couraça? Qual é a emoção que está reprimida? E um possível sintoma que você vai sentir. Então hoje, olá Elisângela, um forte abraço para você. Nas couraças emocionais e seus efeitos, você vai entender porque partes do seu corpo ficam geralmente tensionadas. Como liberar essas couraças que a gente vai falar encerrando a live de hoje. Muito boa noite para você, Graça Maciel, junto com a Marilena, são as minhas queridas que sempre estão na live. Então, semana passada, vou até colocar aqui o que eu falei na live. Nós falamos do campo mental e emocional que pode interferir na sua cocriação. E hoje nós vamos te falar do seu corpo. O que ele exatamente traz para você de registro que gera as dores, que gera as tensões e que você nem faz ideia que, ó, minha irmã, o negócio começou há muito tempo atrás. Começou às vezes na sua infância, começou às vezes na sua adolescência e você vem tensionando e gera em você essas dores. E que você agora pode estar tendo dores crônicas, como o quê? Artrite, artrose, nódulos que ficam em algumas regiões que basta você fazer atividade piora, não fazendo atividade piora e você acha que é porque você dormiu de forma errada, né? O travesseiro, a cama, interfere? Lógico que interfere. Mas é muito mais do que isso. O que eu faço com essas couraças emocionais? É o que a gente vai falar hoje. Então, se você tem as amigas que tá tensionada, os amigos que tá com dor, essa é a hora de você mandar para eles começarem a assistir a live. Tá ok? Então, vamos falar. O que é um mapa de defesa muscular? O seu corpo, todo ele possui uma inteligência adaptativa, ou seja, suas células, elas têm consciência, já falei isso uma porrada de vezes e não sou eu que falo. Por exemplo, o professor
que estudou sobre isso, a crença das células, né? Eu esqueci o nome do livro, é o Bruce Lipton. Ele fez um livro que ele fala que as células têm memória. Então, se o seu corpo possui uma inteligência adaptativa, ele busca proteger você de ameaças. Sabia disso? Sabe a primeira vez que você colocou a mão numa panela quente e você nunca mais colocou? Você queimou no fogão? Você tem medo disso? Então, é uma maneira do corpo te proteger de ameaças. Que ameaças essas? Físicas, taquei na panela quente. Emocionais, repetir de novo aquela dor que a gente vai falar daqui a pouco. Ou psicológicas. Também vamos falar daqui a pouco. Quando você tem uma experiência de dor, né? Coloquei a mão na panela quente. Uma experiência de medo, né? Que a gente vai falar. Medo do abandono, rejeição e de culpa, entre outras coisas que a gente vai falar. Rejeição ou traumas. Que traumas? Que podem ser abusos verbais, né? Coisas que falavam a seu respeito. Abusos físicos, que você apanhou, foi torturado. Abusos emocionais, palavras que ficaram gravadas na sua memória e que te geram transtornos hoje na vida adulta. E isso tudo, desculpa, gente, são vividas e não são completamente processadas. Aí, o bonitão do seu corpo faz o quê? Ele registra todas essas memórias musculares e emocionais. Um beijo, Miguelito, Sérgio Terra Nova. Gerando em você o quê? Um campo que gera um mapa de defesa muscular. Vou mostrar aqui um mapa para vocês entenderem. E eles criam couraças emocionais. E elas vão fazer o que com você? Vai alterar tanto no seu corpo como no seu sistema imune. Olha, aqui são os seus órgãos. Dependendo de como você guardou esse medo, essa dor, essa rejeição ou traumas, eles vão para as células. Se foi lá no comecinho da sua vida, quando sua mãe fez você com seu pai e estava multiplicando as células, eles vão para esses locais. Mas se foi a partir de traumas, eles se localizam em sistemas, ou seja, sistema respiratório, sistema digestivo, né, que está aqui, né? Sistema digestivo que está aqui, cerebral, guardando essas memórias, muscular, esquelético, e isso vai gerando uma disfunção energética no seu corpo, que gera uma disfunção física. Aí você vai ter tensão, dor e vai ter doenças a partir disso. Então, aqui se eu for pensar, o seu corpo, em cada parte do seu corpo, a partir dessas memórias, a partir do pensamento, guarda memórias emocionais, que é o que a gente vai falar, que são as couraças emocionais. Então, o mapa é basicamente o quê? Um registro corporal, inconsciente, das áreas que foram tensionadas. Tensionadas como? Sofri uma resposta de ameaça ou uma coisa desconfortável, eu tensionei o músculo, né? Vamos supor que o músculo é assim. Ele tem, cada parte do músculo tem a parte dele. Tem a estriada, enfim, eu não lembro mais aqui todos, mesmo dando aula de anatomia, eu não lembro tudo. Mas, vamos supor que ele tem esse formato, ou seja, aqui ele está nessa posição. Quando eu tensiono, eu crio uma pequena elevação e ela vai aumentando, que forma um nódulo. Ou as estrias do músculo ficam toda arrepiada, vamos dizer assim, que vão gerando cada vez mais tensões e tensões, isso é muito tempo, que geram os nódulos. Antes, esse registro corporal, ele era temporário, só que eu fui sofrendo aquela emoção, gerando a bioquímica do corpo, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse, vai diminuindo ali a serotonina, a dopamina, e gera em você o quê? Uma resposta crônica, mesmo que esse evento foi do passado. Como que? Eu vou colocar algumas coisas aqui que você pode se identificar que tenha sofrido ou não na sua infância. O que é?
Vou colocar medos, porque o medo, ele é um impregnador. Se ele fosse tipo um piche, ele seria isso em você. Medo dos seus pais se separarem. Aí lá na infância, eles se separaram ou não, mas esse medo era decorrente das brigas ou traições. Então, esse primeiro registro começou com esse medo, que seus pais poderiam se separar ou não. Lá na infância, você viveu essa separação ou não, e na sua fase adulta, isso impregnou no seu corpo. Medo das brigas dos seus pais partirem para violência física, que podem ter partido para violência física ou não. Mas também a violência verbal. O que é a violência verbal? Os xingamentos, os julgamentos, o desmerecimento, a desvalia, um inferiorizava, um humilhava o outro, e isso tudo guardou o registro no seu corpo. Medo do seu pai chegar bêbado e bater tanto em você, nos seus irmãos ou na sua mãe. Se você é o primogênito da família ou se você é o caçula, isso causa registros diferentes, que é papo para outro dia. Medo que o seu pai vai abandonar você e ficar, por exemplo, com as amantes, ficar com as outras mulheres. Geralmente é mais do homem, mas a mulher também faz isso. Medo da mãe arranjar um padrasto violento. Muitas crianças tinham esse medo quando teve a separação dos pais. Medo do seu padrasto vir no quarto novamente à noite, escondido da sua mãe, e te molestar. Quantas crianças passaram? Oi, Joceline, um forte abraço para você, minha querida. Quantas crianças foram molestadas, tiveram abuso sexual e a mãe achou porque era o pai, porque era o padrasto, porque era o irmão, porque era o pai dela, né, o avô da criança, e não acreditou na criança. E a pessoa geralmente que faz, né, o abusador, o pedófilo, ele ameaça a criança e a criança fica com medo e não conta. Medo de não ter o que comer em casa. Se você foi uma dessas pessoas que tiveram medo de não ter o que comer, era escasso a comida, na fase adulta, todas essas couraças no seu corpo vão ficar impregnadas. Medo de não conseguir salvar. Na infância, você era aquele que cuidava dos seus irmãos, ou cuidava dos seus pais doentes, ou você era mais adulto, inclusive, que os seus pais. Ou seja, na vida adulta, você foi para algumas profissões, como o quê? Enfermeira, médico, psicólogo, assistente social, terapeuta. Todas essas geraram, o cuidar na infância, geraram de novo, na sua fase adulta, inclusive, você foi para profissões por compensação. Outro papo. Medo de não ser amada, agora na fase adulta. E o que estava dizendo lá na infância? A rejeição, desde criança, dos seus pais distantes afetivamente. O seu pai ou sua mãe era aquele que não abraçava, que não beijava, que não falava eu te amo, que não te acarinhava, que não te dava colo. Tudo isso são memórias que ficaram gravadas aí e lá no passado, mas você acaba perpetuando na sua fase adulta. Então, outro exemplo. Você, ao ouvir críticas lá na sua infância, você contraiu seus ombros. Vamos supor que essas críticas geraram aqui, ó. Criticou, contraiu o ombro e você parou de respirar por segundos. Porque nessa contração você faltou oxigênio, por isso da dor, por isso das tensões. O corpo entende o quê? Quando eu estou vulnerável, eu preciso me encolher e silenciar. Essa resposta, gente, ela repete mesmo sem você perceber. Teve uma situação que te gerou crítica, julgamento, você encolhe e contrai e segundos você para de respirar. Aí cria uma couraça emocional, uma tensão emocional. Quando você não percebe, que a gente vai falar daqui a pouco, a mandíbula sua é uma expressão do quê? Eu me reprimo. Eu não posso falar. Criança não fala, criança tem que ficar calada. O pescoço e os ombros
tem uma coroa, o que aqui, ó, emocional. O peitoral é o medo de se abrir para o novo, o medo de se abrir para um amor, o medo de se abrir esse coração. A lombar, a falta de apoio. No abdômen, controle emocional, proteção do centro vital. Por quê? Eu crio couraças nesses locais. Couraças é o que eu vou falar agora. Ele cria um registro dessa emoção. E essa emoção vai interferir na sua vida adulta. Todas as vezes que você passar com situações, pessoas que te lembrem isso, que geram gatilho e que vai no seu corpo tensionando. Por isso que quando você tem uma dor lombar, ela não começou ontem, ela tem anos, né? Aqui, ó, quem tem um problema nesse ATM aqui, né, que é a mandíbula com essa região aqui, que cai inclusive a mandíbula, também tem a ver com isso, além de outras coisas, né? Eu tô te dando exemplos que são possibilidades de isso acontecer. Então, vá lá. Como que surgem as couraças emocionais? A couraça vem da bioenergética. Quem falou a primeira vez foi William Reich. E ele descreve essa couraça como uma barreira muscular e energética. Por quê? A partir dos chakras, eu vou deixar ele mais lento, rodando, porque você sabe que os chakras, ele é um cone, que ele gira no sentido horário ou anti-horário, dependendo da sua frequência de pensamento e sentimento. Então, a couraça, ela é músculo e energia, que é energia dos seus chakras, que se forma a partir de quê? Quando você contém emoções reprimidas. E essa barreira que ele fala, ele envolve não só os músculos, mas a sua postura, pessoas que ficam assim, pessoas que ficam muito arqueadas, inclusive modifica a curvatura da coluna vertebral, pessoas que são tristes, ela tem uma postura de sabe, cachorro caiu da mudança, enfim. Tudo isso, o modo de respirar também vai interferir nessa couraça e a forma que você expressa, como que você fala, como que você sente. Eu sou uma pessoa que eu não falo eu te amo e eu conheci pessoas assim, que não falavam eu te amo com regularidade, inclusive mamãe. Pessoas que têm medo de falar por medo de ser criticada, que vem lá da infância, medo de ser julgada, pessoas que não conseguem falar em público. Então, essas couraças, elas têm a função de quê? Te proteger. Primeiro, tem alguma coisa que não está acontecendo, eu estou sentindo um forte impacto emocional, então eu vou para a proteção. Só que, com o tempo, essas barreiras, elas vão te impedir o quê? A livre circulação dessa energia vital. E você ter conexões, o quê? Genuínas. Ou seja, se eu fui ferida, se eu fui rejeitada, se fui abandonada, se eu me sinto culpada, se eu fui criticada, eu vou ter o quê? Não vou conseguir sentir plenamente o meu corpo. Então, eu dissocio desses sentimentos para que eu não sofra. E por isso, muitas pessoas estão no piloto automático, vivendo a vida louca, estressando o corpo, porque acha que o corpo é a sua identidade. O que você pensa é a sua identidade. O que você sente é a sua identidade. Os seus hábitos são a sua identidade. O seu temperamento... Não. Isso são do corpo. Você é uma essência divina. Você é um ser de luz. Você é um espírito e que tem uma alma. Então, aqui é a experiência do seu corpo. Só que se eu estou desconectado do meu corpo, imagine como é que isso fica. Fica totalmente distanciado. Eu não sinto o meu corpo, eu não sinto a sensação. Vem emoções e elas passam e você sempre vai entrar emaranhada com aquilo que tem muito forte. O seu subconsciente traz à tona para que você resolva essa situação, não que você fique sentindo dor, né? Então, a pessoa, ela pode perceber que tem algo que não está bem, a função do seu corpo e as emoções. Quando eu estou desconectado, eu fico o quê? Anestesiado. Eu fico tenso ou eu fico bloqueado por dentro. Se eu não sinto, se eu não entendo que
O que me traz raiva? O que me traz rejeição? Será que essa pessoa falou alguma coisa que fazia sentido ou eu estou vivendo uma emoção do meu passado? Hoje, tudo o que me acontece, eu faço a pergunta. Isso tem a ver comigo, tem a ver com o meu corpo, tem a ver com memórias passadas, por exemplo, da minha infância, da minha criança interior. Então, aí, pensando nisso tudo, se o seu corpo está sofrendo essas tensões, o que você acha? Qual é a reação do seu sistema imunológico? Você acha que ele fica produzindo tudo para te defender? Sim ou não? Coloca aí para mim. Olá, alô, olá, pizzaria 110, um beijo para vocês. O seu sistema imunológico, o que ele vai fazer? Ele não responde não só responde, né, a essas ameaças biológicas, né, tô sentindo alguma coisa, tô com medo disso, libera uma bioquímica aí, mas ele também fica suscetível a esse estresse emocional. A cada dia eu vou estressando por coisas que me acontecem, o seu cérebro não entende o que está acontecendo aquilo real, porque às vezes você assiste uma coisa na televisão ou vê nas mídias sociais e gera um medo, ele pensa que você está sofrendo aquele medo ali agora, e às vezes é um medo, por exemplo, de uma nova onda de gripe. E isso gera um gatilho lá na pandemia, entende? E isso, o seu corpo fica preso a estados de tensão e defesa contínua. É como se ele estivesse pronto para ataque, pronto para correr, pronto para fugir. Ele fica assim. E o que acontece? Ele ativa, para quem gosta de neurociência, ele ativa o quê? O eixo hipotálamo, pituitária e adrenal, que é o tão chamado HPA. O que ele faz com isso, esse HPA? Ele libera o cortisol e as citocinas inflamatórias que vão deixar você mais inflamado, mais congesto, vamos dizer assim, esse músculo mais tensionado, que eles são marcadores inflamatórios. Se você não sabe que você está sofrendo um ataque de verdade, o seu corpo não entende isso. Ele, a partir do cortisol e da ocitocina, vai gerar mais inflamação. Marcela, um beijão, Florzinha. Aí o tempo passa. E aí o que acontece com o seu sistema imunológico a partir dessas couraças emocionais? Eles geram mais inflamações silenciosas. E o seu sistema imunológico, a partir dessas emoções que foram impregnadas nesse registro no seu corpo, vai enfraquecer o seu sistema imunológico, dando para você doenças autoimunes. O pessoal da doença autoimune, onde que começou? O seu corpo começa a te atacar. Por quê? Porque uma emoção descontrolada gerou um registro no seu corpo, criou uma couraça emocional em alguma parte do seu corpo e ele vai começar a te atacar. Daí, uma das explicações, que não são só essas, o corpo ataca a si mesmo. Que gera em você o quê? Fadiga crônica, alergias, problemas digestivos. O corpo entra no modo alerta, como eu falei. E ele está em constante atividade, como se tivesse que defender de algo, mesmo que seja uma lembrança emocional mal resolvida. Por exemplo, vem a nova espécie de gripe, aí você entra em contato com todas as perdas que você teve na pandemia, e esse gatilho, que não existe mais, não existe a pandemia agora, a restrição, o confinamento, você entra em contato com essa mesma memória e sofre tudo de novo. Seu corpo sabe? Não, mas ele continua sendo ativado. Então vamos falar agora de exemplos de couraças emocionais e os seus efeitos. A região do corpo é mandíbula tensionada, por isso você faz massagem aqui. Ontem mesmo eu fiz massagem aqui. E boca, a boca fica tensionada, às vezes você que ri igual eu bastante, também fica tensionado esse movimento. É melhor rir do que chorar, mas isso gera tensão. O que vai causar? Que tipo de couraça vai causar no seu corpo? Eles chamam de... isso é a forma, né, que a pessoa que inventou isso colocou. Couraça expressiva. Qual é a emoção reprimida nessa região aqui? Raiva, frustração, principalmente palavras não ditas. Começou lá na infância. Você é criança, você não tem direito de falar, você não sabe de nada, darará, fica calado, entendeu? Sintomas, bruxismo e
tensão nessa região, né? Outro local, peito e tórax, né? E quando a gente entra em terapias energéticas, a gente vê a pessoa, tipo, com escudo aqui mesmo. Qual é o tipo de couraça? A afetiva. O que está ligado a isso? Medo de amar e tristeza profunda, principalmente no pulmão. O pulmão, ele guarda essa emoção, tristeza, sabe? A tristeza de ser abandonado, a tristeza dos pais brigarem, tristeza de não ter um dos pais, tristeza que eu falei aqui da violência física, violência verbal, medo de o pai abandonar para ficar com a amante, medo de, né? Tudo isso gera essa tristeza. E qual é o sintoma que essa pessoa vai ter? Falta de ar, palpitações, né? Qualquer coisa entra em contato com essa angústia, desse medo, dessa tristeza. Outro lugar, abdômen e diafragma, que tá aqui em cima, né? O diafragma tá logo aqui para te ajudar na respiração. Qual é a couraça? Controle e poder. Olha só. Controle e poder, porque tá bem em cima aqui, ó, do nosso chakra do plexo solar, né? Bem na boca aqui do estômago. Qual é a emoção reprimida que cria essa couraça? Ansiedade e insegurança. Viu de onde vem a ansiedade e insegurança? Que você fala assim, quando você sente assim, você para de comer ou você come igual uma louca. Tá aqui, ó. Qual é o sintoma? Gastrite e constipação. Bem-vindo às pessoas que têm prisão de ventre. Descobriu qual é o sintoma da sua couraça abdominal? Onde você não vai no banheiro porque as suas emoções ficaram reprimidas e aqui criou uma tensão? Bem-vindo, voa lá. Agora na pelve, na região dos quadris, qual é a couraça? Sexualidade e tem a ver com o prazer. Qual é a emoção reprimida? Culpa e vergonha. Por quê? Sexo, dependendo do cunho religioso que você foi criado, né, do formato que falaram, só era para reprodução. Fora disso, principalmente para as mulheres, né, mulher que faz sexo antes do casamento, hoje ainda existe, né, uma certa repressão. Estou dizendo que você vai fazer ou não? Não é isso. Estou dizendo que, dependendo de onde você foi criado, ter prazer, ter a sexualidade, mesmo no mundo onde mulheres hoje têm o sexo, inclusive banalizado, né? Aí ela não entende porque a troca de parceiros gera dores não só como problemas reprodutores, problemas na pelve, problemas no fêmur, onde foi castrado demais, problemas no fêmur, e essa vergonha de expor a sua sexualidade, né? Se você for perguntar para sua avó e para sua bisa, se elas algum dia que quiseram fazer sexo, elas foram lá e falaram, elas vão dizer que não. Aí você acha assim, mas o que eu tenho a ver com a minha bisa? E essa memória tá onde no seu DNA? Querido, de onde você veio? De lá. Então, qual é o sintoma? Tensão pélvica, que gera as dores, que gera, por exemplo, a doença, endometriose. Eu tento lembrar essa doença, ela me foge da memória. Falta de libido, vem daí também. Então, essa couraça vai fazer isso tudo. Então, agora, como liberar essas couraças? Primeiro, dicas, fazendo terapia, descobrindo, autoconhecimento. Consciência corporal, você tem que sentir o seu corpo, onde está preso, traz a atenção, mas traz, por exemplo, nós da enfermagem, tá aqui a Marcela, nós temos muito problema na região sacral, posição, postura na hora de fazer mudança de decúbito, dor no pescoço, das tensões, né, de plantão, e tô te dando exemplo da minha formação, mas vai aí, você que tem problemas nos braços, né, fica muito no computador e assim vai. Só que você tem que olhar esse local onde está tensionado sem julgar, entender de onde vem isso, de onde vem essa couraça. Lembra, pelos exemplos que eu dei, que pode ter começado lá na infância. Respiração consciente. Gente, respiração consciente e profunda é a alma de toda a terapia. Quer saber uma terapia? Vai para respiração. Por quê? Sem oxigênio, a sua célula não funciona, não é verdade? Inclusive, o seu cabeção não pensa sem oxigênio. Então, respiração
é a alma. Eu preciso oxigenar. Tensionei, faltei oxigênio. Quando você vai fazer ventosoterapia, você faz, porque eu faço aqui em casa. Ventosoterapia, quando você coloca aquele negócio, quanto mais roxo, mais tensionado, menos oxigênio tem naquele músculo. Entendeu? Por que a respiração é tão importante? Respiração é a chave para reabrir o fluxo de energia. Por quê? Tá sem oxigênio, tá tensionado, e você tá aí aguardando esse trem, tem tempo. Toque terapêutico e automassagem. O que você deve fazer? Suavizar as tensões, enviar um sinal para o seu corpo. Está tudo bem agora. Você pode falar com você? Suas células não têm memória? Então fale com você. Eu falo com as áreas tensionadas, que eu como enfermeira tensionei, e as que eu ganhei, né, a partir de couraças lá da infância. Então faça o toque, faça esse contato com você, o toque mesmo. Movimento espontâneo e expressivo. O que você vai fazer? Dança e yoga. Você pode dar para o seu corpo uma forma. Dança do ventre também é muito bom, principalmente para a região pélvica, que você dá uma maleabilidade e você não entende que eu estou relaxando e mandando fluxo de energia, né? A partir da respiração. Outra, vocalização emocional. O que é isso? Sons e suspiros, além de gemidos e gritos conscientes, ajudam a desbloquear as couraças da garganta e do peito. A sonorização da entendeu? Toda essa sonorização você deita e fica isso ajuda a mudar as couraças dessas regiões. Outro, terapias corporais integrativas. O que é essa terapia? Chama rebalance. O que é? Não, rebalancing em inglês. Toque e meditação para trabalhar o corpo e a mente em conjunto. Então, essa terapia, você faz um balanço, ela tem uma técnica, ela tem tipo regras, não é bem regras, ela tem os passos que você tem que fazer. Constelação familiar, somatização e experience. O que é isso? Ajuda a desenvolver as couraças profundas instaladas. A constelação, como a somatic experience, o que ela faz? Ela vai nos pontos de tensão, essa última, liberando esses pontos de tensão. Agora, a constelação, ela vai para os lugares aonde você fez voto, pacto, aonde você foi para as profissões e viu que você estava compensando essa família, que começou lá no cuidar, que começou lá no até não cuidar de você, você foi para algumas profissões por lealdade sistêmica, por voto inconsciente de amor a essa família, você foi para alguns lugares que te levaram a essas couraças emocionais. Outro, tudo que você puder fazer para liberar essa energia, por isso a dança, por isso o yoga, por isso a consciência corporal, é necessário. Por quê? Esses pontos de tensão, eles têm energia impregnada. Eu já fiz algumas, eu faço muito Ho'oponopono com EFT para liberar. Quando eu venho à consciência, uma memória que eu vejo que está no coração, gente, eu tinha lesões muito fortes, ainda tenho no meu pescoço e na minha lombar por conta da minha profissão de enfermeira. Eu consegui despotencializar, né, inclusive no meu ciático também, despotencializar esses pontos de tensão, mas a partir de uma consciência corporal e emocional. A partir de algumas coisas, eu tive insights, lógico que isso é terapia, isso é técnica, e liberou energias que estavam presas. Funciona sim. O corpo não esquece o que a mente tenta ignorar. Ele registra, ele espera que você volte para sentir. Aí tá guardado tristeza, aí tá guardado medo, aí tá guardado a rejeição, o abandono. Então agora eu quero liberar e promover a sua autocura. Como que eu promovo a minha autocura?
tomando consciência dos meus sentimentos. E vou te falar, o corpo, ele registra, a gente chama isso, inclusive, o Deepak Chopra, acho que é ele que fala, que chama corpo de dor. Esse corpo de dor, que é a couraça emocional, ele gera uma diminuição da energia ou impregnação dessa energia por conta do quê? Tensionou, faltou oxigênio, tensionou. Então o seu corpo vai guardando, vai guardando, vai guardando. Seu sistema imunológico vai oscilando porque você guardou isso e ele acha que você está sofrendo perigo e libera tal do cortisol e libera mais ocitocina. E aí você entra num ciclo de doença porque você foi engatilhada a partir de uma emoção forte. Assistindo um filme, tomando um chifre, um amigo que não te deu tanta importância, o seu cônjuge ou a sua cônjuge que não te dá aquilo que você acha que ele deveria dar, enquanto quem deveria receber era você mesmo de você. Então, todas essas couraças, todas essas defesas musculares, foi você que criou. Lembrando ou não, resgatando ou não, elas vão continuar. Cabe a você entender. E aí você não entende porque você não emagrece, que também tem a ver com isso. Você não entende porque o seu intestino vive constipado ou vive ao contrário com diarreia, que também tem a ver com isso, com essas emoções reprimidas dependendo da couraça. Você não entende porque você tem amidalite. Você não entende porque você tem medo de falar em público. Você não entende porque você tem bruxismo, porque você ronca. Você não entende porque você tem muita falta de ar, tem asma, tem bronquiolite, tem enfisema, às vezes porque fuma, às vezes porque não fuma. São tudo armaduras que o seu corpo colocou para não sofrer. Entende a profundidade do que eu estou trazendo para você aqui agora? Por quê? Porque eu estou aqui com a minha consciência para dizer para você, tudo começou em você e termina em você, inclusive para você sentir, liberar e se curar. Eu só estou te dando uma pincelada do que você pode fazer por você. A medicina curativa é interessante? É. Mas quantas pessoas têm problemas imunes e que remédio nenhum cura? E às vezes está lá, no medo, no trauma, na rejeição, no abandono. E você sofre. E isso vira coisas piores como câncer. E você acha que é fator genético. A epigenética hoje fala que, inclusive eu estava assistindo uma live do Dr. Joe Dispenza. Amo as lives dele porque ele faz experimento. E nessa live, acredite, alguns tipos de câncer não são genéticos. São a partir do seu ambiente e como você responde com emoções, em pensamentos e sentimentos a esse ambiente. Dependendo dos seus hábitos, você vai desenvolver algum tipo de câncer que não tem. Na sua família ninguém morreu disso. Entende? Como as emoções, a partir do que você pensa, delimita o seu estado de saúde, doença, o seu estado de sentir, liberar, porque eu não preciso ficar mais com esse trauma. Quem disse? É fácil liberar um trauma? Lógico que não. É fácil ir para um movimento de dor, aonde essa dor física, na verdade, no fundo dela é uma dor emocional? Não. É por isso que eu estou aqui e tantas terapeutas estão. Não consigo? Vai lá para o YouTube, tem muita coisa no YouTube que explica isso. Mas ficar neste lugar de vitimismo só vai levar mais do mesmo. Mais dor, mais sofrimento e mais você está cativa, você é a carcereira e a que tem a chave da sua prisão. A opção é sua, mas entenda, você não precisa guardar essas marcas. Elas fazem parte da sua história e ela foi muito dolorosa. Eu entendo e eu consigo sentir de todos os atendimentos. Eu entro no campo e eu consigo sentir essa dor, principalmente quando a pessoa está muito, muito, muito reprimida com essa dor. Mas a parte boa é que você pode se liberar, porque você é um ser de luz, veio direto do Criador.
Criador. Ah, minha mãe não me ama, meu pai não me ama, eles fizeram isso, tá. E quem te criou? Eles te deram a genética, mas quem te criou? Lá, Deus, o Criador, o Universo, o tudo do todo. Não sei como é que você gosta de chamá-lo. Mas ele te ama exatamente pelo que você é. Não pelo que você tem, não pelas dores que você causou. O sofrimento, ele é permitido sim. Ele é permitido até onde você fala, chega. Não preciso mais ficar nisso. Um beijo, Aninha. Então, entenda. Seu mapa de tensão muscular depende de você introspectar e ir para aqui, ó. Principalmente nessa couraça aqui do tórax. E sentir o que essa emoção tá me causando. Eu preciso ficar nisso? Ah, fulano falou isso. Ressoou com o que na minha tristeza? Quer dizer que o fato dele falar isso, isso e aquilo me gerou essa tristeza? Será que é dele? Ou será que eu vim de outras memórias que me levaram para esse lugar? Bom, estendi um pouquinho, mas para te dizer que essa live tem a ver com a live do dia 28 do 5. Então, essa é a continuação da live do dia 28 do 5. Vai lá e assiste, se você não assistiu. E se você quiser compartilhar, eu vou ficar muito grata. Se você quiser me seguir, mais ainda. Mas antes de tudo, obrigada por vocês todos estarem aqui. Obrigada por me escutar e compartilhar um pouquinho daquilo que eu aprendi para trazer mais luz para a sua vida, trazer mais clareza para sua cachola. Vou ficando por aqui e até a próxima, minha gente. Até mais.